todos os detalhes para a gente a partir de agora. Carla, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouquinho do nosso trabalho. Janeiro está acabando, mas vai dar tempo ainda de fazer a campanha do Janeiro Branco. E eu vi que tem bastante coisa, né, que vocês estão programando aí. Vai ser nesse final de semana, é isso? Isso mesmo. Fala um pouquinho para a gente. É um circuito Janeiro Branco, que nós estamos chamando. Durante o mês de janeiro, a saúde, né, todos os profissionais, as unidades, a gente desenvolve ações voltadas para esse tema. Nas unidades de saúde, né, com mensagens, com painéis, com rodas de conversa, e nós estamos programando um grande evento para toda a população, agora no próximo domingo, dia 29, no período da manhã. Bacana. Antes da gente passar a agenda completa, as atividades, os horários direitinho, eu queria falar um pouco sobre essa questão da saúde mental no dia a dia de atendimento à população. Quais que são as portas de acesso, as pessoas que eventualmente estejam passando por problemas, elas devem procurar qual local. Até a gente pode aproveitar esse espaço, né, cara, não só para divulgar a agenda do evento, mas para falar um pouco do atendimento que a Secretaria oferece nessa área de saúde mental. O que você pode falar para a gente, orientações à população? Sim, nós temos a nossa equipe de saúde mental que atende a demanda, toda a demanda do município, trabalhando com atendimento com psicólogo, psiquiatra, medicação. A gente tem duas linhas de atendimento, né? A linha das pessoas que procuram porque tem um transtorno mental, tem algo na saúde emocional. E a porta de entrada sempre é a unidade básica de saúde. Hoje nós temos psicólogos em todas as unidades de saúde. Então a porta de entrada principal para esses pacientes é o postinho de saúde lá próximo da residência. Aí nós temos também os atendimentos psiquiátricos, quando há necessidade daí de avaliação psiquiátrica, e toda a rede, né, de internação psiquiátrica que caminha, versa aí nos casos mais agudos, né, os problemas mais difíceis. A gente, em alguns momentos, é necessária a internação. Temos também o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que ele é projetado, né, para transtornos mentais. Então nós temos os pacientes com um diagnóstico, né, de transtorno mental que fazem o tratamento no CAPS. Além disso, a saúde enfrenta o desafio que é de um aumento da demanda de saúde mental. Isso já vinha ocorrendo ao longo dos últimos anos, uma demanda muito grande de saúde mental, uma procura maior por questões de ansiedade, questões de síndrome do pânico, automutilação, tentativas de suicídio. Isso já vinha ocorrendo. Sim. A gente percebe isso na saúde pública de Santa Cruz e é um movimento também, não é só de Santa Cruz, é um movimento nacional, mundial, e também um aumento expressivo, né, também nas necessidades de internação por dependência química. Sim. A pandemia, ela veio a agravar muitos desses problemas que a gente já tinha. A pandemia, então, trouxe aí um reflexo na questão da saúde emocional muito grande. Isso identificam quantitativamente, aumentou de fato o número de pacientes ou pessoas procurando atendimento. Deu para perceber com clareza isso? Número de atendimentos maior, tanto que a gente teve que disponibilizar mais profissionais. A pandemia toda não parou, a saúde mental nunca parou em momento nenhum da pandemia atendendo e aumentando daí as atividades voltadas para a saúde mental. Então, hoje a gente tem grupos específicos que trabalham com mulheres, com problemas de depressão, ansiedade, questão do luto. Então, a gente também teve que rever os atendimentos, não só no campo individual, mas trazendo também para processos de grupo. Nós temos alguns projetos com adolescentes também, com problemas de ansiedade, automutilação, tentativa de suicídio, depressão, síndrome do pânico, que a gente trabalha com as escolas. Então, nós temos pelo menos 3 projetos em que adolescentes são atendidos pela equipe da saúde e do social nessa linha. Nas escolas? Dentro das escolas ou no espaço da unidade de saúde. Daí depende do território. Vou citar assim, um exemplo que é a escola Tomás Ortega. A escola é do lado do posto, então a escola identifica e semanalmente ela leva ao posto de saúde, que é ali do lado, dentro do horário de aula. Eu achei muito interessante, eu não conhecia detalhes, por exemplo, de uma iniciativa como essa. Você diz que a escola identifica. É um caminho em que o aluno talvez procure um professor, a direção, e aí é encaminhado por projeto, ou
se o corpo de profissionais da escola identifica algum sinal, é convidado ao aluno também participar? Como é que funciona isso? Isso. A própria escola identifica, Sim. o professor, o coordenador, muitas vezes ele também coloca essa situação para o professor, Sim. mas é algo que a escola identifica e essa demanda ela vem para a saúde. Claro. Ela cai na saúde, mas a gente não gostaria que ela caísse, por exemplo, no atendimento da UPA, quando já é um caso agudo e que a gente não consegue, muitas vezes, trabalhar a questão preventiva. A gente só faz daí a questão curativa no momento. Claro. Então, a gente pega esses adolescentes que iniciaram os sintomas, que já apresentam uma certa tendência para isso, e a escola identifica e traz já para fazer a terapia em grupo. A gente sabe que alguns transtornos, sobretudo ansiedade e depressão, eles acometem pessoas em todas as faixas etárias. Mas a literatura fala muito em jovens como um público bastante propenso a desenvolver esse tipo de transtorno, idosos também. E ações como essa visam, imagino, justamente atuar ainda na fase de prevenção. Alguns grupos que a prefeitura promove, que também são de convivência, como, por exemplo, grupos ligados aos idosos. Isso também tem a ver com saúde mental, né? Dessas pessoas se ocuparem e também terem a convivência, interagirem com outras pessoas, também ajuda, imagino, na questão da saúde mental, né, Carla? Exatamente. Então, essa necessidade do adolescente, a gente identificou e a gente já se mobilizou nesse sentido de prevenir. Né? Todos esses projetos eles estão voltados para a valorização da vida. Sim. Então são dinâmicas, são textos, são coisas que é lançado para esse grupo para que a gente repense a própria vida, né? Então tudo relacionado à saúde mental. Na área das mulheres também é um outro grupo que a gente tem, que são mulheres com depressão, ansiosas, solitárias, que têm muitas doenças associadas e que muitas vezes não têm a socialização. Então a gente também tem o grupo de mulheres que trabalha a formação de vínculos, entre elas conseguem colocar suas dificuldades, seus problemas. É um espaço de escuta. Sim. E um espaço que ela pode crescer, né, enquanto mulher, no sentido de dar conta das demandas que a vida impõe. Então, um grupo de mulheres também muito potente, muito produtivo. Nós temos essa iniciativa em algumas unidades de saúde, com psicólogos, educadores físicos. Daí depende da unidade, os profissionais que estão ali. Temos também algumas outras que, por exemplo, a oficina da memória, a gente trabalha basicamente idoso na questão cognitiva, na Sim. questão de memória. Então, isso também é prevenção de saúde emocional, saúde mental, porque você também socializa e traz eles para um contexto de grupo que é muito interessante. A gente também trabalha com isso e realmente a demanda de depressão, ansiedade está em todas as faixas etárias. O assunto transtorno mental ou saúde mental, né, que é o mote principal da campanha Janeiro Branco, ele é cada vez mais abordado de maneira pública, nos veículos de imprensa, nas redes sociais, e isso, imagino, ser importante para que alguns tabus caiam de vez. Mas ainda assim, vocês percebem algum tipo de resistência? Quais os principais desafios do profissional de saúde, de quem trabalha com a gestão, que é o seu caso também, nessa área da saúde pública? Ainda é difícil, talvez, trazer aquelas pessoas, ainda há resistência de pessoas em buscar uma ajuda para a saúde mental. A gente teve recentemente aqui em Santa Cruz o episódio do cantor do Zé Neto que não conseguiu se apresentar e publicamente assumiu que faz um tratamento para ansiedade, etc. Assumiu ter tido uma crise de ansiedade, ou seja, é algo que pode afetar a todos, independentemente do momento, ninguém está preparado para isso. Quais são os desafios, né? Pensando no tema, se ainda cabe algum tipo de tabu, se isso atrapalha o trabalho do profissional de saúde, quais são os desafios de vocês em lidar com essa situação no atendimento primário, né, que é o foco de vocês? Ainda há muito estigma, né, com relação a isso. Acho que mudou muito ao longo dos anos, mas ainda nós encontramos essa dificuldade das pessoas não buscarem o atendimento no momento em que inicia os sintomas, né, de não procurar, de não ter uma escuta, de não ter alguém para dividir aquilo. Hoje mesmo a gente estava em reunião geral de rede, nós discutimos um pouquinho sobre isso, a questão dos vínculos que existiam antes, né, vínculos comunitários, vínculos familiares. Então isso a gente percebe que muitas vezes a pessoa não tem esse espaço de fala e de escuta. Que em outro momento seria o primeiro ombro, o primeiro ouvido, hoje em dia
essas relações estão mais esgarçadas, né? Então, a gente vive numa sociedade mais individualista hoje, né? Então tudo isso tem um reflexo. Mas quando a gente faz uma campanha assim, a gente quer realmente isso, mostrar que ela pode procurar ajuda. Que ela deve procurar ajuda quando ela precisar e que há canais, né? Há profissionais abertos para fazer isso. Sim. Então lá nós teremos um espaço também para as pessoas que têm muita ansiedade, para trabalhar, ver o nível de ansiedade da pessoa, fazer testes e trabalhar com técnicas também de melhorar a ansiedade. Então o objetivo é trazer assim, mobilizar a sociedade para que a gente pense assim. Há muita coisa para a gente fazer para construir uma saúde emocional. Sim. Né? Nós não podemos ficar só pensando no curativo, né? De atender as pessoas que já estão lá na UPA, ou as pessoas que estão em crise, ou as pessoas que já estão com um problema muito agudo. Nós temos que trazer também uma visão de que várias coisas que a gente faz no dia a dia, na vida, pode melhorar a saúde emocional para evitar os transtornos emocionais. E também é uma abordagem importante, e já tratamos disso com outros profissionais que estiveram conosco, ou nesse Janeiro Branco, ou em edições passadas, muitas vezes há problemas conjuntos, né? Muitas vezes há, por exemplo, uma relação de um transtorno de ansiedade, um transtorno psicológico, enfim, associado, por exemplo, a uma dependência química. E esse tipo de coisa também é importante, esse olhar para tratar o paciente como um todo, né? E o serviço público oferece mecanismos, portas para que a pessoa se trate como um todo, né? Se há, além da questão da saúde psicológica, um outro problema, é importante que se trate tudo, né, Carla? É importante, assim, as pessoas pensar o seguinte, que nós temos saúde, nós temos uma estrutura para atender as pessoas nessa questão do transtorno mental, da dependência química, para evitar os casos agudos. Perfeito. A nossa intenção não é assim, aumentar o número de leitos, de vaga, de internação. Não que isso não seja necessário, sim, mas a gente quer trabalhar para evitar esse quadro, né? Claro. Então, por exemplo, a questão da dependência química, hoje a gente tem uma equipe de profissionais da Secretaria da Saúde, da Secretaria Social, que estão lá semanalmente só para atender familiar e para atender o dependente químico. A pessoa que compreendeu que a sua dependência ela se tornou um problema. Sim. Porque tem isso também, às vezes a pessoa ainda não identificou, ela acha que aquilo não é uma dependência química. Ela está na química. negação ainda. Ainda está no período, né, de negação, de contemplação ainda. Então ela não conseguiu ainda buscar ajuda. Mas os profissionais estão lá, as equipes estão à disposição da população no que precisar, né? Nós temos lá psicólogo, nós temos assistente social, nós temos os médicos, né, que dão suporte na questão do medicamento quando é necessário. Tudo isso a gente tem. O que a gente precisa é inserir também dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, ações que vai gerar qualidade de vida, né, para evitar transtornos mais agudos. Perfeito. Para você que chegou agora, nossa convidada no Giro de Notícias desta sexta-feira é a Carla Andrade, coordenadora do PSF em Santa Cruz do Rio Pardo. A gente fala sobre o Janeiro Branco, campanha que trata sobre saúde mental e agora a gente passa, inclusive, a tratar com mais objetividade a programação que acontecerá em Santa Cruz do Rio Pardo nesse final de semana com vários eventos dentro do âmbito desta campanha. Onde vai ser? Começa a que horas? E o que teremos, Carla? Qual o nome que você disse? Como é que vai se chamar? É o Circuito Janeiro Branco. Circuito Janeiro Branco. Conta pra gente. O janeiro está acabando, mas ainda dá tempo. O Janeiro Branco ele é escolhido no mês de janeiro para que... Porque sempre no começo do ano a gente para um pouquinho para fazer as reflexões acerca da nossa vida, né, das relações, no sentido que tem a vida, dos objetivos que a gente quer alcançar. Então, janeiro é como uma espécie de um portal, né, que se abre todo ano para que a gente melhore algumas coisas, para que a gente feche alguns ciclos, para que a gente abra novas oportunidades. Então, e a cor branca ela foi escolhida simbolicamente, né, por representar folhas ou telas em branco. Então, eu tenho uma tela que é a minha vida e o que eu quero para esse ano. Então, o Janeiro Branco ele é por esse motivo. Está acabando o mês, mas o ano está só começando. Verdade. Então, vai acontecer agora no dia 29, no domingo. Sim. A partir das 8 da manhã, aqui na Praça São Sebastião, ali em frente à Secretaria da Saúde, e vai, uma previsão aí até meio-dia. Vai durante o período todo da manhã. E teremos quais atrações?
Nós teremos diversas ações. Ações, né? Atrações, parece que estou anunciando show, né? Mas teremos também. Mas é isso que eu ia falar, mas terá show também, então. Nós pensamos em muitas coisas, assim, para trazer a reflexão de que a gente precisa se divertir para ter saúde mental, a gente precisa praticar esporte, a gente precisa fazer coisas que gosta, né? Então, tudo isso a gente tentou trazer num formato para levar essa ideia de que a vida pode ser melhor, né? Então, teremos na parte de esporte o basquete 3, rolando o tempo inteiro lá na praça, no meio, naquele redondo. A quadra que tem ali, né, do basquete 3. Naquela quadra de basquete, vai estar rolando o basquete 3 lá a partir das 8 durante o período todo. Nós vamos ter também uma aula de yoga, né, a aula de dança e reiki, que trabalha as práticas integrativas, que ajuda muito na questão da ansiedade, da respiração, do equilíbrio, né? Lembrando que a campanha desse ano é A Vida Pede Equilíbrio. Então a gente vai trabalhar, é o tema da campanha. Teremos algumas oficinas, por exemplo, de mangá, com um artista que é o Pablo Gagin e o Milo, que já tem feito vários projetos aí. Eles vão tanto expor os projetos de mangá, como fazer uma oficina para ensinar também. Customização de camiseta, a pessoa pode levar a camiseta dela e daí faz o trabalho, aprende a fazer e leva para casa. Oficina de crochê. E teremos 2 oficinas com as psicólogas, que é para o planejamento de 2023, a Roda da Vida, e uma oficina das emoções também, que é para trabalhar a questão da ansiedade. De serviços, teremos verificação de pressão arterial e teste de glicemia. Teremos também avaliação nutricional com a nutricionista Bruna, estará lá para fazer tanto uma avaliação IMC como orientação sobre alimentação. Avaliação física com os educadores físicos também, e também com uma orientação para o esporte que a pessoa gosta e deseja praticar. Alguns testes também a equipe estará fazendo abordagem para as pessoas que fumam e apresentando o programa de antitabagismo. Teremos os grupos de mulheres, o grupo de dependente químico, que vão estar desenvolvendo ali o trabalho deles de artesanato, né? E de apresentação teremos o grupo de percussão do CAPS e o grupo de percussão da Special Dog. Os dois vão fazer junto ali uma apresentação. E o grupo de balé, o Infanto Juvenil Balé Municipal, e fechando daí com o show do Cássio Salles. Tudo isso domingo, dia 29, a partir das 8 horas da manhã. Na Praça São Sebastião, em frente ali à Secretaria de Saúde. Estão todos convidados, programação aberta para a população de Santa Cruz e para todos mais que estiverem passando pela cidade no domingão. Voltando um pouco, Carla, à questão da saúde mental e do atendimento feito pela rede básica, você falou desse aumento, que não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial. O tema saúde mental ganhou mais proporção também durante a pandemia, pelos motivos que todos nós sabemos. Mas o perfil de Santa Cruz do Rio Pardo, vocês perceberam, são mais homens, mulheres, crianças, idosos, que acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno, ou qual grupo que procura ajuda mais rápido, né? Está mais disposto, inclusive, a buscar essa ajuda. O que você pode falar para a gente de Santa Cruz do Rio Pardo? De um modo geral, mulheres buscam mais atendimento. Sim. Os homens também, nessa área, como em outras da saúde, ele também fala menos, demora mais para procurar o serviço. Sim. Há um público, todos os públicos são afetados, mas há um público novo, que são as crianças. Sim. É um público que a gente não tinha até pouco tempo atrás, essas questões emocionais, e hoje a gente tem na rede uma psiquiatra infantil. Especialista nessa área. Especialista nessa área. É algo assim que é importante porque atende a demanda, mas não é algo que a gente gostaria. Claro. A gente não gostaria de ter essa demanda, mas ela existe e então houve a necessidade de uma psiquiatra infantil. Então hoje nós também atendemos essa faixa etária que aumentou bastante. A faixa etária de adolescentes também, né, um aumento importante nas questões de ansiedade, tentativas de suicídio, automutilação, síndrome do pânico, né, tem um aumento significativo. A gente atendia, antes da pandemia, 20% de tudo que atende na saúde básica era relacionado à saúde mental. Sim. Depois, no período de pandemia e pós-pandemia, já ultrapassa 30%. A gente já está chegando quase a 40% de atendimentos na área de saúde mental.
Todos os atendimentos da saúde, de tudo isso, 40% é da área de saúde mental. Relacionado de alguma saúde forma. Mental, de alguma Muita forma. coisa, hein? É bastante. Caramba. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar também na Festa do Peão, em atendimento. Da maior parte dos casos que teve, estava relacionada à ansiedade, crise de ansiedade. Aliás, então, vocês fizeram um atendimento, uma ação específica na festa, é isso? Lá foi atendimento mesmo, Isso. ambulatório. Ambulatório De atendimento. Para quem passasse mal, Sim. teve a equipe do SAMU e teve uma outra equipe entendi. que ficou lá também. Então, conta como é que foi essa experiência, então? Foi, a gente atendeu ali tanto adolescentes como os jovens, né, que abusaram um pouquinho da bebida, né? Tem a ver também com a saúde mental aí, Sim. porque a gente tem que dosar, a vida tem que ser com equilíbrio. Podemos, mas com responsabilidade. E também as questões de ansiedade, né? De pânico, de um lugar durante muito a festa. cheio, de muitas pessoas, né? De falta de ar. Então a gente observa esse aumento também, né? Eu observei lá e realmente faz sentido, porque as psicólogas que trabalham com a gente há 20, 30 anos, elas colocam, né? Que o aumento dessa demanda ao longo de todos esses anos. Né? Caramba. E a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que a gente investe daí em ações educativas, de levar essa mensagem de que a gente precisa ter uma vida melhor para evitar os transtornos mentais e que a gente precisa melhorar em muita coisa a vida da gente, né? Então são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo algumas mudanças na vida, né? Alimentar melhor, dormir bem, o sono é um fator extremamente importante. A gente precisa lidar melhor com os problemas, o luto, muitas vezes, e o sofrimento, ele é necessário na nossa vida. A gente precisa passar pelo processo de luto, sofrer, né? Às vezes a gente quer assim, um remédio para tudo, mas às vezes a gente precisa passar por essas fases, elas fazem parte do processo de sofrimento e de luto, e a gente precisa ter estratégias para sair dele, e é por isso que a gente conta, muitas vezes, com profissionais e a própria rede de apoio da pessoa. Dessa parte de trabalho educacional, de informar, você já citou alguns deles, o próprio evento final de semana é basicamente sobre isso que se trata, além dos serviços que vocês vão oferecer aí. Mas para o público de jovens, estudantes, há um trabalho conjunto com a educação, Carla, dentro das escolas, além do atendimento que você citou em algumas, né, de crianças que são ali observados algum tipo de sinal e aí elas vão para o atendimento específico da saúde. Mas na parte de informação, palestra, eu não sei qual seria a abordagem, mas há um trabalho desse também fixo, digamos assim, junto da saúde com a educação, como é que funciona? O que nós temos hoje são discussões de território. Então, em cada território, nós temos a participação aí da educação, da saúde, do social, conselho tutelar, que fazem reuniões dos problemas. Então, a escola daquele território, ela leva as principais dificuldades que tem. E aí elas vão trazendo. Às vezes é uma consulta, às vezes é um exame, às vezes é uma abordagem. Hoje, por exemplo, a gente teve o exemplo da Escola Zilda, que trouxe uma questão de bullying, né, que estava ocorrendo e que, junto com a Polícia Militar, foi desenvolvido um projeto para aquela escola. Bacana. Então, de acordo com a realidade que a gente discute nos territórios, a gente vai fazendo as ações, daí em parceria, sempre com o social, o Conselho Tutelar bastante atuante nessa área, né? E assim, a gente quer para o futuro algo assim, por exemplo, palestras, mas a gente sabe também, os estudos demonstram, que palestras elas são importantes, mas elas são pontuais. A gente precisa de um trabalho efetivo, no sentido contínuo. Perfeito. Então, assim, não é uma coisa grande, mas ela tem que. O aluno, o aluno dentro da escola, ela pode receber intervenções breves, são pequenos segundos, né? Pequenos minutos, segundos não, minutos durante a aula que ela recebe informação. Né? Então a gente, por exemplo, é importante. Até porque é o tempo que você consegue manter a atenção de um jovem hoje em dia são minutinhos, isso, né? É difícil. Uma palestra muito longa da mesa é mais difícil. Né? Então tem que ser algo contínuo e breve. A gente trabalha com intervenção breve. Toda a rede foi capacitada, veio um médico até de São Paulo, fez treinamento com toda a rede agora no final do ano. E a gente quer instituir esses momentos em todas as escolas. De ter, dentro da aula de ciências, de matemática, lá no assunto X da aula, na educação física. De repente entra esse assunto. Porque eles precisam saber, por exemplo, questões do cigarro eletrônico, quais os mitos, quais as verdades, quais os fake news. Por que a gente tem que demorar um pouquinho mais para fazer uso da bebida alcoólica, né? É importante porque o cérebro ainda não está maduro o suficiente
para iniciar precocemente. Hoje a gente vê muito precoce o início da bebida alcoólica, isso é muito ruim. Sim. Né? A maconha, desmistificar de que ela é boazinha, é uma droga mais leve, né? Porque os problemas que vão acarretar a maconha no cérebro, eles são irreversíveis. Claro. Então essas informações, elas precisam ser pinceladas nesse público. A gente faz isso dentro dos serviços de saúde hoje, de todos os grupos que a gente tem, a gente faz as intervenções breves. No social, a gente também conseguiu implementar após esse treinamento vários momentos, e a gente agora vai para um projeto maior, que é de colocar dentro das escolas, agora para o próximo ano. Bacana. Carla, para quem está acompanhando a nossa entrevista, eu queria que você só repetisse a programação do Circuito Janeiro Branco e o show. Você falou do show que vai ter, não? Vai ter um show. Foi do show, né, também? Cássio Salles. Cássio Salles vai se apresentar. A programação toda começa às 9h? Às 8 horas da manhã, na Praça São Sebastião, domingo, dia 29, com serviços à população, além de brincadeiras lúdicas, oficinas, tem muita coisa. Nos perfis oficiais da Prefeitura, você encontra o post também direitinho, explicando tudo lá. Vai ter o de yoga também, tem um monte de coisa aí. Domingo, né? Então fica feito o convite aí para o Circuito de Janeiro Branco, promovido pela Prefeitura de Santa Cruz, neste domingo, na Praça São Sebastião. Mas também, quem acompanha a entrevista e se interessa pelo assunto saúde mental, pode estar passando por um momento aí meio conturbado, né? Reforçar também quais são as portas de acesso, quais são os sinais que a pessoa tem que estar atenta, que ela pode estar desenvolvendo algum tipo de problema, que ela tem que buscar ajuda, ou para que a gente esteja atento a quem está do lado também e possamos contribuir e ajudar essas pessoas. Uma orientação sua como profissional da saúde também. Sim, que tenha pessoas, né, que fale dos problemas, que não guarde tudo para si, falar sobre eles e ter pessoas para ouvir pessoas, isso é muito importante. O abraço é muito importante, a formação de vínculos, ter boas amizades, ter uma rotina de vida saudável, tudo isso contribui muito para a saúde mental. E se tiver pensamentos que você não consegue controlar, converse, procure um posto de saúde. Lá nós temos psicólogos para fazer o acolhimento, temos enfermeiros qualificados para fazer o acolhimento, né? Procure as portas de entrada, né? Os serviços dos CRAS, também a gente tem o pessoal da Prefeitura que também participa de todo o processo de qualificação, de atendimento, de acolhimento. Procure o lugar, o espaço que você tem. Tá? Não sofra sozinho, divida, né? Traga essas queixas para um profissional de saúde que ele consegue te orientar e consegue fazer que a vida se torne um pouco mais leve. A gente leva a informação de que a gente não precisa sofrer sozinho, que a gente precisa de uma rede de apoio e precisa de profissionais também qualificados para atender essa demanda. Carla, muito obrigado pela entrevista, sucesso no evento e sucesso no trabalho aí na saúde de Santa Cruz, tá bom? Obrigada. Confirmando a hora certa, 13h05, intervalinho, voltamos já aqui no Giro de Notícias. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na Rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, Rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais.